Descobri que meu marido estava me envenenando no dia em que perdi a aliança. O doutor ainda não tinha descoberto, ninguém suspeitava. Foi quando ouvi, atrás da porta do nosso quarto, Roberto explicando ao irmão como planejava aumentar minha dose de arsênico depois do Natal. Quando ela morrer, ele disse baixinho, o seguro vai pagar 2 milhões. Compro aquele terreno em Campos e ninguém nunca vai ligar os pontos. Fiquei paralisada, com uma dor no peito que não tinha nada a ver com o veneno. O homem que me trazia café na cama todas as manhãs estava me matando aos poucos. E eu, com meus sintomas inexplicáveis, era a única que podia me salvar. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou 6 meses antes daquela conversa fatídica. Eu estava com 38 anos, trabalhava como contadora numa empresa de seguros e tinha acabado de receber uma promoção. Roberto, meu marido de 11 anos, era corretor de imóveis com altos e baixos na carreira. Nossa vida parecia normal, talvez até boa, para quem olhava de fora. Uma casa confortável nos arredores de Florianópolis, sem filhos por escolha mútua e planos para uma aposentadoria tranquila. Os primeiros sintomas apareceram de forma sutil. Cansaço constante, dores no estômago após as refeições, cabelo caindo mais que o normal. Achei que fosse estresse da nova posição no trabalho. Afinal, assumir a gerência de contabilidade não era fácil. Roberto se mostrou extremamente preocupado. Querida, você precisa ir ao médico. Ele insistia a cada manhã, me trazendo café na cama. Não gosto de te ver assim. Como uma idiota, eu ficava emocionada com a dedicação dele. Roberto sempre preparava meu café com um toque especial, algo que fazia desde o início do nosso relacionamento. Meu toque de amor, ele chamava, enquanto mexia a colher cuidadosamente. Eu bebia tudo, grata pelo carinho. Em julho, os sintomas pioraram. Comecei a ter tremores nas mãos, visão embaçada ocasional e dificuldade para me concentrar. O Dr. Álvaro, meu clínico geral, fez vários exames, mas nada conclusivo aparecia. Pode ser alguma condição autoimune, ele sugeriu. Mas precisamos investigar mais. Roberto sempre me acompanhava nas consultas, fazendo perguntas, demonstrando preocupação. Em casa, assumiu cada vez mais as tarefas domésticas, especialmente o preparo das refeições. Você precisa descansar, ele dizia. Deixa que eu cuido de tudo. Em setembro, perdi 8 quilos sem fazer dieta. Meu cabelo ficava cada vez mais ralo, e manchas estranhas começaram a aparecer nas minhas unhas. Foi quando a diretora de RH, Luciana, me chamou para uma conversa reservada. Ana, estou preocupada com você, ela disse fechando a porta da sala. Você mudou muito nos últimos meses. Está acontecendo alguma coisa em casa? Fiquei confusa com a pergunta. Como assim? Não sei. Você já pensou que esses sintomas podem ter alguma causa externa? Ri da insinuação. Você acha que Roberto está me envenenando? Por favor, Luciana. Ele mal consegue matar uma barata sem se desesperar. Voltei para casa irritada com a conversa, mas uma semente tinha sido plantada. Comecei a prestar mais atenção em pequenas coisas. Como Roberto insistia em preparar todas as minhas refeições, como ele esperava até eu tomar o último gole do café, como sempre perguntava se eu tinha comido tudo. O incidente da aliança aconteceu em dezembro, 2 semanas antes do Natal. Eu estava trocando de roupa quando percebi que minha aliança não estava no dedo. Procurei por todo o quarto e decidi verificar o banheiro da suíte. A porta estava entreaberta e Roberto conversava em voz baixa no celular. Fiquei paralisada ao ouvir meu nome. Ana não vai aguentar muito mais, ele dizia. O médico dela é um incompetente, mas logo alguém vai desconfiar. Precisamos acelerar. Fiquei imóvel, mal respirando, enquanto escutava a conversa que mudaria minha vida para sempre. O arsênico está funcionando perfeitamente, Roberto continuou. Ela tem todos os sintomas clássicos, mas os médicos continuam procurando doenças. Depois do Natal, vou aumentar a dose.
A apólice de seguro é sólida, 2 milhões direto para minha conta assim que ela morrer. Uma pausa. Ele escutava a pessoa do outro lado. Claro que não vão suspeitar de mim, Paulo. Sou o marido dedicado, lembra? Todo mundo vê como cuido dela, como estou devastado com a misteriosa doença dela. Ele riu baixinho, um som que nunca tinha ouvido antes. Um riso frio, calculista. O plano é perfeito. Quando receber o dinheiro, compro aquele terreno em Campos do Jordão que você encontrou. Construo a pousada que sempre sonhamos, e em 1 ano ninguém mais lembra da Ana. Meus joelhos cederam. Apoiei-me na parede para não cair. O homem que dizia me amar estava me matando lentamente. Cada xícara de café, cada refeição que ele insistia em preparar, estava envenenada. E o pior, ele tinha um cúmplice, seu próprio irmão. Saí dali silenciosamente, o coração disparado. Precisava pensar, precisava agir rápido, mas sem levantar suspeitas. Se Roberto percebesse que eu sabia, ele poderia acelerar o plano ou encontrar um método mais direto. Naquela noite, sentei à mesa de jantar com meu assassino. Ele serviu um delicioso risoto, sua especialidade, e me observou comer com aqueles olhos aparentemente carinhosos. Como está se sentindo hoje, querida? Engoli o nó na garganta junto com o risoto que agora sabia estar envenenado. Um pouco melhor. Menti. Acho que os novos remédios estão funcionando. Ele sorriu, satisfeito. Que bom. Mas não se esforce muito, ok? Eu estou aqui para cuidar de você. Cada palavra agora tinha um significado sinistro. Cada gesto de carinho era uma máscara. Enquanto ele lavava a louça, corri para o banheiro e forcei o vômito, tentando expelir o máximo possível do veneno que havia ingerido. Precisava de um plano. Não podia confrontá-lo diretamente nem fugir sem evidências. Ninguém acreditaria em mim, o marido atencioso contra a esposa com possíveis problemas mentais devido à doença misteriosa. Olhei para meu reflexo no espelho. Pálida, magra, com olheiras profundas. Roberto estava conseguindo me matar aos poucos, e eu tinha permitido isso acontecer. Mas agora eu sabia. E conhecimento é poder. Naquela noite, tomei minha primeira decisão. Não beberia mais o café que ele preparava. Era o início da minha luta pela sobrevivência contra o homem que havia jurado me amar até que a morte nos separasse. Na manhã seguinte, acordei com Roberto trazendo a xícara fumegante de café para o quarto, como fazia todos os dias. Meu estômago se contraiu de pavor ao ver aquele líquido escuro que agora sabia ser meu veneno diário. Bom dia, meu amor, ele disse com aquele sorriso que antes me derretia. Trouxe seu café especial. Sentei-me na cama e aceitei a xícara com um sorriso forçado. Obrigada. Você sempre tão atencioso. Ele ficou ali, parado, me observando como sempre fazia, aguardando que eu bebesse todo o conteúdo. Agora eu entendia essa vigilância constante. Ele estava garantindo que eu consumisse minha dose diária de arsênico. Você não vai se atrasar para o trabalho? Perguntei casualmente. Tenho uma visita ao cliente só às 10 horas. Posso ficar aqui com você um pouco mais. Claro que podia. Levei a xícara aos lábios e fingi beber, deixando o líquido tocar meus lábios sem realmente engolir. Era uma técnica precária, mas foi o melhor que consegui improvisar. Está uma delícia como sempre, comentei. Quando ele finalmente saiu para tomar banho, despejei rapidamente o café na planta do canto do quarto. Pobre samambaia, seria minha cúmplice sacrificial nos próximos dias. Precisava de ajuda, mas não podia confiar em ninguém facilmente. Roberto tinha amigos em toda parte, na polícia local, no hospital, até no meu trabalho. Quem acreditaria que o charmoso corretor de imóveis, conhecido por sua dedicação à esposa doente, era na verdade um assassino calculista? Minha primeira aliada surgiu de forma inesperada. Aquela mesma tarde, Luciana do RH me ligou. Ana, só queria saber se você está bem. Não apareceu para trabalhar hoje. Estou em casa, ainda me sentindo mal, respondi,
percebendo que Roberto havia ligado para minha empresa avisando que eu não iria, sem nem me consultar. Ana. A voz dela hesitou. Sei que vai parecer loucura, mas preciso que você faça algo por mim. Você poderia ir a um laboratório diferente, sem avisar seu marido, e refazer seus exames? Meu coração acelerou. Por quê? Minha tia apresentou sintomas muito parecidos com os seus há alguns anos. Descobrimos depois que meu tio estava colocando pequenas doses de veneno na comida dela. Os sintomas são muito similares, Ana. As manchas nas unhas, a queda de cabelo, os problemas gastrointestinais. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Alguém estava vendo. Alguém estava entendendo. Luciana, você acertou, sussurrei, temendo que Roberto pudesse ouvir, mesmo estando fora de casa. Ouvi ele confessando tudo ontem. O silêncio do outro lado foi seguido por uma respiração pesada. Meu Deus! Você não pode ficar aí. Não posso sair ainda. Preciso de provas. Ele tem amigos na polícia. Ninguém vai acreditar em mim sem evidências concretas. Combinamos um plano. Luciana me buscaria no dia seguinte para um suposto almoço com a equipe, mas me levaria a um laboratório em outra cidade para exames completos. Precisávamos comprovar a presença de arsênico no meu organismo. Naquela noite, Roberto preparou um jantar elaborado. Frango ao molho de ervas, meu prato favorito. Observei-o na cozinha, notando como ele separava uma porção específica para mim, adicionando algo a mais quando pensava que eu não estava olhando. Você está tão silenciosa hoje, ele comentou enquanto comíamos. Forcei um sorriso. Só cansada. Os sintomas voltaram mais fortes. Isso pareceu agradá-lo. Talvez devêssemos consultar outro especialista. Estou realmente preocupado com você. A preocupação em sua voz, os olhos afetuosos, a mão carinhosa sobre a minha, tudo era parte de uma atuação macabra. Como eu não tinha percebido antes? Como pude ser tão cega durante meses? Você acha que posso estar morrendo? Perguntei diretamente, observando sua reação. Um breve lampejo de algo, satisfação, cruzou seu olhar antes de ser substituído por expressão de angústia. Não diga isso nem brincando. Não sei o que faria sem você. Naquela noite, enquanto ele dormia, levantei cuidadosamente e fui até a cozinha. Precisava encontrar o veneno. Vasculhei armários, gavetas, todos os esconderijos possíveis, mas não encontrei nada suspeito. Roberto era esperto demais para manter o arsênico em casa. No dia seguinte, o exame de sangue confirmou níveis elevados de arsênico no meu organismo. Não era paranoia, não era coincidência. Meu marido realmente estava me envenenando sistematicamente. Isso é evidência suficiente para ir à polícia, Luciana disse enquanto dirigia de volta. Ainda não. Precisamos pegá-lo em flagrante. A polícia local é amiga dele. Podem argumentar que eu mesma ingeri o arsênico. Decidi que precisava de mais. Precisava vê-lo colocando o veneno na minha comida. Precisava de uma confissão gravada. Era arriscado, mas necessário. Comprei uma pequena câmera escondida e a instalei na cozinha, direcionada para o balcão onde Roberto preparava meu café da manhã. Também instalei um aplicativo de gravação no meu celular que ficaria ativado durante nossas conversas. Enquanto isso, continuei fingindo tomar o café envenenado, despejando-o em plantas ou na pia quando ele não estava olhando. Para as refeições, desenvolvi técnicas para esconder a comida ou vomitá-la depois. Era desgastante, mas estava funcionando. Meus sintomas começaram a diminuir levemente. Roberto percebeu a mudança. Você parece um pouco melhor hoje, ele comentou, uma leve ruga de preocupação formando-se em sua testa. Você acha? Ainda me sinto péssima. É que suas bochechas estão com mais cor. Ele tocou meu rosto, um toque que antes me trazia conforto e agora me dava arrepios de medo. Naquela noite, ele dobrou a dose. Vi pela câmera escondida quando ele abriu um pequeno frasco trazido do bolso e despejou um pó branco no meu chá. A imagem estava clara, inequívoca. Meu coração disparou ao ter a confirmação visual do que já sabia. Mas precisava de mais. Precisava de sua confissão.
de saber por quê. Precisava entender como o homem que havia prometido me amar tinha se transformado em meu carrasco. A oportunidade surgiu 3 dias depois. Roberto estava no escritório, em casa, falando ao telefone com o irmão novamente. Ativei o gravador do celular e me aproximei silenciosamente da porta. Está demorando mais que o previsto, ele dizia. Ela é mais resistente do que pensamos. Pausa. Sim, já aumentei a dose, mas não posso exagerar ou vai ficar óbvio demais. Preciso que pareça uma doença, lembra? Outra pausa. O seguro não questiona quando é doença prolongada. 2 milhões, Paulo. Pense nisso. Metade para cada um, como combinamos. Você acha o terreno, eu cuido da Ana. Quando ela morrer, seremos sócios na pousada. Ele riu. Ela não desconfia de nada. Acha que estou cuidando dela. É patético como ela agradece pelo café todas as manhãs, sem saber que é isso que está matando ela lentamente. Cada palavra era uma facada, mas eu permaneci imóvel, garantindo que a gravação captasse tudo. Quando ele desligou, afastei-me silenciosamente. Naquela noite, enquanto tomava um banho quente para aliviar as dores que ainda persistiam, permiti-me chorar pela primeira vez desde que descobrira a verdade. 11 anos de casamento, transformados em uma farsa cruel. O homem com quem compartilhei minha vida tinha decidido que eu valia mais morta do que viva. A pergunta que me atormentava não era mais se ele estava me envenenando, mas sim, desde quando? Será que nosso casamento inteiro havia sido uma armadilha elaborada? Será que ele jamais me amou? A água quente escorria pelo meu corpo enfraquecido enquanto eu formulava o próximo passo do meu plano. Não bastava sobreviver. Eu precisava garantir que Roberto pagasse pelo que estava fazendo. E para isso, precisava fazer algo que nunca imaginei. Precisava fingir estar morrendo para pegá-lo no momento exato da confissão final. A semana seguinte foi um jogo perigoso de gato e rato. Durante o dia, eu fingia tomar o café e comer as refeições envenenadas. À noite, enquanto Roberto dormia, vasculhava documentos, procurando evidências do plano completo. Foi assim que descobri, escondida numa pasta em seu notebook, a apólice de seguro de vida em meu nome, assinada 3 meses antes dos primeiros sintomas começarem. 2 milhões em caso de morte por causas naturais, com Roberto como o único beneficiário. No mesmo arquivo, encontrei trocas de e-mails com Paulo sobre um terreno em Campos do Jordão, 1,5 milhão, ideal para uma pousada de luxo. Todas as peças se encaixavam. Era um plano meticuloso. Me envenenar lentamente, garantir que parecesse uma doença misteriosa, coletar o seguro e iniciar uma nova vida com o irmão. O pior era que estava funcionando. Minha saúde deteriorava visivelmente. Os médicos estavam confusos e Roberto interpretava perfeitamente o papel de marido devotado. Mas agora eu tinha uma vantagem. Conhecia seu plano enquanto ele pensava que eu continuava ignorante. Luciana tornara-se minha confidente e cúmplice, me ajudando a coletar e guardar evidências. Ela também me apresentou a alguém que mudaria tudo. Seu primo, Felipe, um investigador particular ex-policial. Nos encontramos secretamente quando Roberto estava em um suposto jantar de negócios. Felipe ouviu minha história com expressão grave. O que você tem é suficiente para uma investigação, mas ainda não para uma condenação garantida, ele explicou. Precisamos de algo irrefutável. Como o quê? Idealmente, pegá-lo em flagrante colocando o veneno na sua comida, com testemunhas. Ou uma confissão explícita gravada onde ele admite não apenas estar te envenenando, mas também o motivo. Formulamos um plano ousado. Eu simularia uma piora drástica, fazendo Roberto pensar que seu plano estava finalmente funcionando. Isso o deixaria confiante, talvez descuidado. Enquanto isso, Felipe instalaria equipamentos de vigilância profissionais em pontos estratégicos da casa. É arriscado, ele alertou. Se ele perceber que você sabe, pode tentar algo mais direto. Não tenho escolha, respondi. Não posso continuar vivendo com meu assassino, esperando pelo dia em que ele decida que estou demorando demais para morrer.
Começamos a implementar o plano no dia seguinte. Passei a usar maquiagem para parecer mais pálida. Perdi peso deliberadamente comendo ainda menos e simulei episódios de fraqueza extrema na frente de Roberto. Sua reação foi reveladora. Um brilho de expectativa mal disfarçado nos olhos, enquanto externamente demonstrava preocupação crescente. Talvez devêssemos ir ao hospital, ele sugeriu em uma noite, após me ver cambalear até o sofá. Não, respondi fracamente. Estou cansada de hospitais. Só quero ficar em casa com você. Isso o agradou. Um hospital significaria médicos diferentes, talvez mais exames que pudessem detectar o envenenamento. Ele preferia me manter em casa, sob seu controle. Como você quiser, meu amor. Vou cuidar de você aqui mesmo. A instalação dos equipamentos de vigilância foi o momento mais tenso. Felipe aproveitou uma tarde em que Roberto havia saído para uma visita imobiliária. Câmeras microscópicas foram colocadas na cozinha, sala e nosso quarto. Microfones ultrassensíveis em locais estratégicos. Tudo está conectado a um servidor seguro, Felipe explicou rapidamente enquanto trabalhava. Mesmo que ele encontre e destrua os equipamentos, as gravações já estarão salvas externamente. Mal tivemos tempo de terminar, Roberto chegou 20 minutos antes do previsto. Felipe precisou sair pelos fundos enquanto eu distraía meu marido na entrada da casa. Aquela noite, vi pela primeira vez o processo completo de envenenamento, agora capturado em alta definição. Roberto na cozinha, tirando do bolso interno do paletó um pequeno frasco com pó branco, adicionando cuidadosamente ao molho do meu jantar, mexendo para garantir que ficasse imperceptível. Seu rosto, concentrado na tarefa, não mostrava hesitação ou remorso. As próximas 48 horas foram cruciais. Intensifiquei minha atuação, mostrando sinais de deterioração acelerada. Roberto ligou para meu trabalho, informando que eu estaria de licença médica por tempo indeterminado. Chamou o médico para uma consulta domiciliar, onde interpretei perfeitamente o papel da paciente à beira do colapso. Os sintomas estão piorando rapidamente, o Dr. Álvaro disse, preocupado. Talvez devêssemos interná-la para observação. Ela não quer ir ao hospital, Roberto interferiu. Respeito a decisão dela de ficar em casa, onde está confortável. O médico pareceu hesitante, mas cedeu. Nesse caso, voltarei amanhã. Se houver qualquer piora significativa, me ligue imediatamente. Assim que o médico saiu, Roberto sorriu para mim, segurando minha mão com falsa ternura. Não se preocupe, vou estar aqui com você o tempo todo. Era exatamente o que eu temia. Naquela noite, enquanto eu fingia dormir, ele fez outra ligação para o irmão. Ela está piorando rapidamente agora, ele disse em voz baixa. O médico está confuso, mas não suspeita de nada. Pausa. Não, ele sugeriu internação, mas eu convenci que ela prefere ficar em casa. Um hospital seria complicação desnecessária nesta altura. Outra pausa. 1 semana, no máximo 2. Ela mal consegue levantar da cama agora. Depois disso, somos homens livres e ricos, meu irmão. A frieza em sua voz era aterrorizante. Não havia qualquer traço de culpa ou hesitação, apenas a calculista antecipação de minha morte. Na manhã seguinte, executei a parte mais arriscada do plano. Quando Roberto trouxe meu café envenenado, esperei até que ele se virasse para guardar algo no armário e rapidamente troquei a xícara, pela que eu havia preparado e escondido na gaveta da mesinha de cabeceira. Quando ele voltou sua atenção para mim, bebi o café não envenenado naturalmente. Como você está se sentindo hoje? Perguntou, seus olhos avaliando meu estado. Muito fraca, respondi com voz débil. Acho que não vou conseguir levantar hoje. Ele assentiu, parecendo satisfeito. Descanse. Vou trabalhar em casa para cuidar de você. As horas seguintes foram uma tortura. Roberto raramente saía do meu lado, verificando constantemente meus sinais vitais, oferecendo pequenas porções de comida e líquidos, todos envenenados, todos cuidadosamente desviados quando ele se distraía momentaneamente. À tarde, simulei uma crise mais séria. Comecei a tremer,
fingindo dificuldade para respirar. Roberto, sussurrei dramaticamente. Acho que estou morrendo. O pânico em seu rosto era genuíno. Não por minha saúde, percebi, mas pelo medo de que eu pudesse morrer antes que ele tivesse todos os documentos em ordem. Vou chamar uma ambulância, ele disse, alcançando o telefone. Não, exclamei, segurando seu pulso. Só quero que você fique comigo. Se é meu tempo, quero passar meus últimos momentos aqui, com você. A hesitação foi visível em seus olhos. Por um lado, minha morte em casa seria mais controlável. Por outro, ele precisava garantir que parecesse natural, com acompanhamento médico. Pelo menos deixe-me chamar o Dr. Álvaro, ele insistiu. Amanhã, prometi. Se eu não melhorar até amanhã, você pode chamar. Ele aceitou, relutante. Naquela noite, Roberto dormiu em uma poltrona ao lado da nossa cama, observando minha suposta deterioração. Eu mantinha uma respiração fraca e irregular, ocasionalmente emitindo gemidos de dor. No meio da noite, quando ele finalmente adormeceu, peguei meu celular e enviei uma mensagem para Felipe. Amanhã, estou pronta. O plano final estava em movimento. Em menos de 24 horas, eu confrontaria meu assassino e, se tudo desse certo, encerraria de uma vez por todas este pesadelo. Mas primeiro, precisava sobreviver a mais uma refeição envenenada e a mais uma noite sob o mesmo teto que o homem que desejava minha morte. Enquanto observava Roberto dormindo na poltrona, com expressão serena, me perguntava: como alguém podia simular amor por tanto tempo enquanto planejava meticulosamente um assassinato? O que aconteceu com o homem por quem me apaixonei? Ou será que ele nunca existiu realmente? A manhã seguinte chegou com o peso da finalidade. Seria o dia do confronto, o dia em que eu deixaria de ser vítima para me tornar acusadora. O risco era enorme, mas ficar naquela casa, continuando aquela farsa, já não era mais uma opção. Roberto acordou sobressaltado na poltrona, imediatamente verificando se eu ainda respirava. Fingi despertar lentamente, com dificuldade. Bom dia, ele disse, ajustando-se na poltrona. Como você se sente? Como se estivesse morrendo, respondi, e não era totalmente mentira. O arsênico acumulado no meu organismo durante meses havia causado danos reais, mesmo com minhas tentativas recentes de evitá-lo. Vou preparar seu café da manhã, ele disse, levantando-se. Roberto, chamei fracamente. Antes, preciso te dizer uma coisa importante. Ele parou, voltando-se para mim com expressão de preocupação fabricada. O que foi, querida? Estive pensando sobre o futuro, sobre o que vai acontecer depois que eu... Não fale assim, ele interrompeu pegando minha mão com falsa ternura. Você vai melhorar. Olhei diretamente em seus olhos. Nós dois sabemos que não vou, e quero que saiba que está tudo bem. Uma sombra de confusão passou por seu rosto. O que quer dizer? Quero que você siga em frente depois que eu partir. Talvez comprar aquele terreno em Campos do Jordão que você tanto queria. Vi o choque em seus olhos, rapidamente substituído por cálculo. Que terreno? Não sei do que está falando. Aquele para a pousada, com o dinheiro do meu seguro de vida. O silêncio que seguiu foi pesado, quase palpável. Roberto parecia uma estátua, processando o que acabara de ouvir. Finalmente ele falou, cada palavra medida cuidadosamente. Você está delirando, Ana. É a doença falando. Não estou delirando, Roberto. Sei de tudo. O arsênico no meu café, as conversas com seu irmão, o plano para coletar meu seguro assim que eu morrer. Seus olhos se estreitaram, toda a pretensão de carinho desaparecendo instantaneamente. Como? Como descobri? Ouvi você contando para Paulo. Vi você colocando o veneno na minha comida. Sei exatamente o que está fazendo comigo há meses. Ele levantou-se abruptamente, afastando-se da cama, avaliando suas opções. Percebi o perigo imediato. Ele poderia decidir terminar o trabalho ali mesmo, de forma mais direta. Por que está me dizendo isso agora?
Ele perguntou, um novo tom em sua voz. Não era mais o marido amoroso, nem mesmo o assassino calculista. Era algo mais primitivo, perigoso. Por que quero entender? Por que, Roberto? 11 anos juntos? O que eu fiz para merecer isso? Ele riu, um som frio que nunca tinha ouvido antes. Você realmente não sabe? Sua promoção foi o ponto final. Vice-presidente de finanças, enquanto eu continuo rastejando atrás de comissões miseráveis. Foi por dinheiro, então? Por ego ferido? Foi por liberdade, ele disse, aproximando-se novamente. Liberdade do seu constante sucesso esfregado na minha cara. Da comparação constante com o marido da Ana, que é tão bem-sucedida. Do seu dinheiro, que você controlava como se eu fosse uma criança. Cada palavra revelava um ressentimento que ele havia mascarado perfeitamente durante anos. Enquanto ele falava, notei que sua mão se movia discretamente em direção ao bolso, onde eu sabia que ele guardava o frasco de arsênico. E Paulo? Como você o convenceu a participar disso? Ele sempre soube que você era um obstáculo. A pousada é nosso sonho desde adolescentes. Você era apenas o meio para chegarmos lá. Percebi que a situação estava ficando perigosa demais. Roberto parecia pronto para agir, sua mão cada vez mais próxima do bolso. Então tudo foi uma mentira? Nosso casamento inteiro? Não no início, ele admitiu avançando um passo. Mas com o tempo, você mudou. Sempre focada na carreira, sempre me fazendo sentir inferior. E por isso decidiu me matar lentamente? Por que se sentia inferior? Seus olhos brilharam com raiva. Você não entende mesmo, não é? Sempre se achando mais inteligente que todos. Bem, quem está morrendo agora? Quem ficou meses sendo envenenada sem perceber nada? Nesse momento, ouvi o som suave que esperava. A campainha tocando muito discretamente, o sinal combinado com Felipe. Precisava manter Roberto falando mais alguns minutos. Como você conseguiu o arsênico? Perguntei, tentando ganhar tempo. Não é algo que se compra na farmácia da esquina. Contatos, ele respondeu vagamente, agora a menos de 1 metro da cama. Você ficaria surpresa com o que se pode conseguir quando se conhece as pessoas certas. Percebi que ele estava agora extraindo o frasco do bolso, provavelmente considerando uma dose fatal para encerrar a situação rapidamente. E você não sente absolutamente nada? Culpa? Remorso? Por que sentiria? Você está morrendo de uma doença misteriosa. Triste, mas acontece. Serei o viúvo inconsolável que eventualmente segue em frente, graças ao generoso seguro que você providencialmente contratou. Eu não contratei seguro nenhum, respondi. Você forjou minha assinatura. Seu rosto endureceu. Detalhes. Não importa mais, de qualquer forma. Você sabe demais agora. Roberto avançou decisivamente, o frasco em suas mãos, seus olhos revelando sua intenção. Não haveria mais envenenamento lento. Ele precisava me silenciar imediatamente. Foi nesse momento que a porta do quarto se abriu. Felipe entrou primeiro, seguido por 2 policiais e Luciana. Roberto Silva, você está preso por tentativa de homicídio, disse um dos policiais, avançando rapidamente. O choque no rosto de Roberto foi impagável. Ele olhou para o frasco em sua mão, para mim, para os policiais, tentando processar o que estava acontecendo. Do que estão falando? Minha esposa está doente, vim cuidar dela. Felipe avançou, pegando o frasco de suas mãos antes que ele pudesse reagir. Isto é arsênico, não é? O mesmo veneno encontrado no organismo de Ana em níveis perigosamente altos. Isso é absurdo! Ela está delirando! Tem uma doença mental! Enquanto os policiais algemavam Roberto, levantei-me da cama com dificuldade. Ainda estava fraca pelos meses de envenenamento, mas consegui ficar de pé. Toda a nossa conversa foi gravada, expliquei calmamente. Assim como as últimas 2 semanas de você preparando meu café e refeições. Temos tudo, Roberto. Sua confissão, o veneno, os exames médicos.
A compreensão finalmente chegou a seus olhos, seguida por uma fúria que nunca tinha visto antes. Sua vadia manipuladora! Você planejou tudo isso! Não, Roberto. Eu apenas sobrevivi ao que você planejou. Enquanto o levavam, ele continuava gritando ameaças e insultos. Desabei na poltrona, exausta física e emocionalmente. Luciana correu para meu lado. Acabou, Ana. Você conseguiu. Mas não havia acabado, não completamente. Nas semanas seguintes, descobrimos a extensão completa do plano de Roberto. Paulo foi preso como cúmplice. A investigação revelou que Roberto havia tentado algo semelhante com uma namorada anterior, anos antes de me conhecer. Mas ela havia terminado o relacionamento antes que ele pudesse causar danos sérios. Os médicos confirmaram que eu teria morrido em questão de semanas se continuasse ingerindo o veneno. O tratamento para remover o arsênico do meu organismo foi longo e doloroso, mas gradualmente recuperei minha saúde. O julgamento foi outro tipo de provação. Sentar no tribunal, olhando para o homem que havia compartilhado minha cama enquanto tentava me matar, foi uma das experiências mais surreais da minha vida. Roberto manteve-se impassível durante todo o processo, apenas ocasionalmente lançando-me olhares de puro ódio. As evidências eram irrefutáveis. As gravações, os exames médicos, o testemunho de Luciana e Felipe, tudo construiu um caso sólido. Quando a sentença foi anunciada, 20 anos por tentativa de homicídio qualificado, senti apenas um alívio vazio, não a satisfação que esperava. Retornei para uma casa que não parecia mais minha, assombrada por memórias contaminadas. Cada canto continha lembranças que agora estavam envenenadas, literalmente. Não conseguia olhar para a cozinha sem imaginar Roberto preparando minhas refeições mortais. Não conseguia deitar em nossa cama sem pensar nas noites em que ele dormia ao meu lado, esperando pacientemente que eu morresse. Vendi a casa assim que possível e mudei-me para um apartamento em outra cidade. Precisava de um novo começo, livre das sombras do passado. A recuperação física foi mais rápida que a emocional. Como confiar novamente depois de uma traição tão profunda? Como não questionar as intenções de cada pessoa que entrava na minha vida? Comecei terapia, um processo lento e doloroso de reconstrução. 6 meses após a prisão de Roberto, recebi uma carta dele na prisão. Por dias, deixei-a fechada sobre a mesa, incapaz de decidir se deveria lê-la ou simplesmente destruí-la. Finalmente, numa tarde chuvosa, abri-a. Ana, você venceu. Imagino que isso lhe dê alguma satisfação. Quero que saiba que não me arrependo. Apenas lamento ter falhado. Você sempre pensou que era mais esperta que todo mundo. E desta vez, suponho que estava certa. Não espero seu perdão, nem quero lhe dar explicações. Apenas queria que soubesse que, enquanto você segue com sua vida, eu passo cada minuto aqui pensando em você e no que poderia ter sido. Roberto. Não havia remorso, apenas raiva amarga por ter sido pego. Rasguei a carta em pequenos pedaços, jogando-os fora junto com as últimas esperanças de algum dia entender completamente o que havia acontecido ao homem que um dia pensei amar. O caminho para a recuperação era longo, mas cada dia sem veneno em meu sistema era uma vitória. Aos poucos, fui recuperando não apenas minha saúde, mas também minha confiança. Voltei ao trabalho, reencontrei amigos, comecei a construir uma nova versão de mim mesma, mais forte, mais cautelosa, mais determinada a não deixar que Roberto roubasse mais do que já havia tentado tomar. 1 ano se passou desde o dia da prisão de Roberto. Meu corpo havia se recuperado quase completamente, embora os médicos alertassem que alguns danos causados pelo arsênico poderiam ser permanentes. Voltei ao meu peso normal, meu cabelo cresceu novamente e as manchas nas minhas unhas desapareceram. Externamente, eu parecia a mesma Ana de antes. Por dentro, porém, era uma pessoa completamente diferente. Mais cautelosa, mais observadora. Cada copo de água em um restaurante,
Cada refeição preparada por outra pessoa era objeto de uma breve hesitação interna. A confiança, uma vez quebrada dessa forma, é extremamente difícil de reconstruir. Em uma sessão particularmente intensa de terapia, minha psicóloga, doutora Márcia, me fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Ana, você já pensou em visitar Roberto na prisão? A ideia me causou um calafrio imediato. Por que eu faria isso? Muitas sobreviventes encontram um fechamento ao confrontar seus agressores em um ambiente controlado. Poderia ajudar a responder perguntas que ainda te atormentam. Eu ri sem humor. A única pergunta que me atormenta é como não percebi antes. Como fui tão cega por tanto tempo? Isso é comum em relacionamentos abusivos, ela explicou gentilmente. O abuso raramente começa de forma óbvia. É gradual, construído sobre uma base de confiança e amor que dificulta reconhecer os sinais. Mas ele estava me envenenando, Márcia. Não era apenas controle emocional ou manipulação, era tentativa de assassinato sistemática. O método era extremo, sim, mas o padrão é semelhante. O isolamento gradual, a gaslighting fazendo você duvidar de seus próprios sintomas, a falsa preocupação como cobertura para o controle. São táticas clássicas de abusadores. Suas palavras ressoaram profundamente comigo. Roberto havia metodicamente me afastado de amigos, assumido controle de aspectos da minha vida sob o pretexto de cuidar de mim e me feito duvidar da minha própria percepção por meses. Não acho que esteja pronta para vê-lo, confessei. Talvez nunca esteja. E não precisa estar, ela assegurou. Estou apenas sugerindo possibilidades para seu processo de cura. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era Paulo, o irmão de Roberto, que havia conseguido liberdade condicional devido a um acordo com o promotor. Ana, precisamos conversar. Sua voz soava urgente pelo telefone. Não tenho nada para falar com você, respondi friamente. Você é tão culpado quanto ele. Eu sei, e não estou pedindo perdão, mas há coisas que você precisa saber. Coisas que Roberto está planejando. Um novo medo se instalou em meu estômago. Do que você está falando? Não pelo telefone. Podemos nos encontrar em algum lugar público? Contra meu melhor julgamento, concordei em encontrá-lo em um café movimentado no centro da cidade. Levei Felipe comigo por segurança. Após o caso, ele havia se tornado um amigo próximo, sempre disposto a ajudar. Paulo parecia envelhecido, com olheiras profundas e uma palidez doentia. A prisão, mesmo por poucos meses, havia cobrado seu preço. Roberto contratou alguém, ele disse sem preâmbulos assim que nos sentamos. Da prisão. Ele tem contatos lá dentro, pessoas dispostas a fazer qualquer coisa por dinheiro. Senti meu sangue gelar. Contratou alguém para quê, exatamente? Para terminar o que ele começou, Paulo respondeu, olhando nervosamente ao redor. Ele está obcecado por você, Ana. Pela forma como você o pegou, como o humilhou. Fala disso constantemente. Como ele pagaria por isso? Os bens dele foram congelados. Nem todos. Roberto sempre manteve contas secretas, investimentos que ninguém conhecia. Nem mesmo eu sabia de tudo. Felipe, que estivera silencioso até então, inclinou-se para a frente. Por que você está nos contando isso? Por que trair seu irmão agora? Paulo esfregou o rosto cansado. Porque percebi que ele é um monstro. Na prisão tive tempo para pensar, para ver o que realmente fizemos. Tentamos matar uma pessoa inocente por dinheiro. Isso me persegue todas as noites. Então é remorso? Perguntei, cética. Chame do que quiser. Só sei que não posso ter mais uma morte na minha consciência. Deixamos o café com um novo medo. Se o que Paulo disse era verdade, eu não estava segura, mesmo com Roberto atrás das grades. Contratei segurança particular, instalei um sistema de alarme avançado em meu apartamento e passei a variar minhas rotas diárias. 2 semanas depois, a ameaça se materializou. Estava voltando do trabalho quando notei um homem me seguindo. Não era paranoia. Ele mantinha a mesma distância, mudava de direção quando eu mudava, acelerava quando eu acelerava.
Entrei em uma loja movimentada e liguei para Felipe, que chegou em minutos com outro investigador. Eles identificaram o homem, que continuava esperando do outro lado da rua. Definitivamente um profissional, Felipe murmurou. Vamos chamar a polícia. O homem foi detido e, após interrogatório, confessou que havia sido contratado para me vigiar, aprender minha rotina e, eventualmente, resolver o problema. O pagamento viera através de um esquema complexo que eventualmente levou de volta a Roberto. Novas acusações foram apresentadas contra ele. Tentativa de assassinato por procuração, desta vez. Sua sentença foi aumentada em mais 15 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. Mesmo assim, não me sentia segura. Se ele havia tentado uma vez da prisão, poderia tentar novamente. Foi nesse momento que tomei uma decisão drástica. Deixaria o país. Pedi transferência para a filial da empresa em Portugal, vendendo o pouco que tinha no Brasil e preparando-me para um recomeço completo. Antes de partir, decidi fazer o que havia resistido por tanto tempo: visitar Roberto na prisão. Precisava encerrar este capítulo pessoalmente antes de virar a página definitivamente. A prisão de segurança máxima era um lugar frio e desolador. Fui revistada, escoltada por corredores intermináveis e, finalmente, levada a uma sala de visitas separada por um grosso vidro à prova de balas. Roberto já estava lá, sentado, quando entrei. O impacto de vê-lo novamente foi visceral. Ele havia emagrecido, seus olhos pareciam mais fundos, mas o sorriso arrogante permanecia o mesmo. Quando me viu, seus olhos brilharam com uma emoção complexa. Ódio misturado com algo como satisfação. Ana, ele disse pelo interfone. Que surpresa agradável. Vim me despedir, respondi, mantendo a voz firme. Estou deixando o país. Fugindo de mim? Mesmo com estas paredes entre nós, você ainda tem medo. Não estou fugindo, Roberto. Estou seguindo em frente. Há uma diferença. Ele riu, um som oco. Você nunca vai realmente se livrar de mim. Sempre que beber algo preparado por outra pessoa, sempre que sentir qualquer sintoma estranho, sempre que confiar em alguém novo, eu estarei lá, na sua mente. As palavras dele atingiram seu alvo, mas não demonstrei. Em vez disso, inclinei-me para a frente. Sabe o que é interessante, Roberto? No início, depois que descobri o que você estava fazendo, fiquei obcecada com o porquê. O que eu tinha feito para merecer isso? Onde nosso amor havia se transformado em tanto ódio? Mas agora percebo que nunca foi sobre mim. Seu sorriso vacilou levemente. É sempre sobre você, não é? Não, é sobre você. Sua fraqueza, sua incapacidade de lidar com uma parceira bem-sucedida, sua inveja patética. Você não é um monstro brilhante, Roberto. É apenas um homem frágil que não conseguiu manter seu ego intacto quando sua esposa se destacou. Seu rosto se contorceu em raiva. Você não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente. E sabe o que mais? Estou viva. Vou viver uma vida plena enquanto você apodrece nesta cela. Esse é seu verdadeiro fracasso. Não apenas não conseguiu me matar, mas me tornou mais forte. Levantei-me para sair, sentindo uma libertação que não esperava. Isso não acabou, Ana, ele disse, a voz tensa de raiva. Pessoas como eu sempre encontram um jeito. Olhei para ele uma última vez. Adeus, Roberto. Espero que você encontre paz com seus demônios algum dia. Saí da prisão sentindo como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. O confronto não trouxe as respostas que eu pensava querer, mas trouxe algo mais valioso: a compreensão de que não precisava delas. 2 semanas depois, embarquei em um voo para Lisboa com apenas 2 malas, tudo o que restou da minha vida anterior. Enquanto o avião decolava, olhei pela janela para a cidade que havia sido meu lar, sentindo uma mistura de tristeza e esperança. O envenenamento havia acabado, mas seus efeitos permaneceriam comigo para sempre. Não apenas nas sequelas físicas ocasionais, mas nas cicatrizes invisíveis da traição. No entanto, havia sobrevivido.
e sobreviver, às vezes, é a mais poderosa das vinganças. Lisboa me recebeu com sua luz dourada e ruas de paralelepípedos. Aluguei um pequeno apartamento no bairro de Alfama, com vista para o rio Tejo. Nos primeiros meses, concentrei-me apenas em trabalhar e explorar a cidade, evitando qualquer tipo de relacionamento mais profundo. Desenvolvi uma rotina cuidadosa. Preparava todas as minhas refeições em casa, levava água em uma garrafa que nunca saía da minha vista e ainda mantinha contato regular com Felipe no Brasil, que me atualizava sobre a situação de Roberto. Ele continuava na prisão, agora isolado de outros prisioneiros, após uma tentativa de subornar um guarda para enviar uma carta não monitorada para fora. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga portuguesa, doutora Catarina, que se especializava em trauma e abuso. Nas primeiras sessões, ela fez uma observação que me abalou. Ana, você sobreviveu ao envenenamento físico, mas ainda está sendo envenenada emocionalmente, todos os dias. Como assim? O medo constante, a desconfiança absoluta, os rituais de verificação. Roberto não está mais te envenenando, mas o veneno dele ainda circula no seu sistema emocional. Você está vivendo como se ainda estivesse em perigo imediato. Suas palavras me atingiram com força porque eram verdadeiras. Mesmo a milhares de quilômetros de distância, eu ainda vivia como uma prisioneira dos atos de Roberto. Meu apartamento havia se tornado outra prisão, segura, mas ainda assim uma prisão. Como eu supero isso? Perguntei. Gradualmente, com pequenos atos de confiança, começando por situações de baixo risco e progredindo lentamente. A confiança é como um músculo. Atrofia com o desuso, mas pode ser reconstruída com prática constante. Seguindo seu conselho, comecei a fazer pequenas mudanças. Comprar um café ocasional em uma cafeteria local. Aceitar um copo d'água oferecido em uma reunião. Pequenos atos que para a maioria das pessoas seriam insignificantes, mas que para mim representavam enormes batalhas internas. 6 meses após minha chegada a Lisboa, conheci Miguel, um arquiteto português que trabalhava no prédio vizinho ao meu escritório. Começamos a conversar casualmente na cafeteria que frequentávamos e gradualmente desenvolvemos uma amizade. Miguel era paciente e perceptivo. Notou meu nervosismo ao comer fora e nunca pressionou por explicações. Quando finalmente contei minha história, em uma tarde chuvosa, enquanto caminhávamos pelo Jardim da Estrela, ele ouviu em silêncio, sem interrupções ou expressões de choque exagerado. Obrigado por confiar em mim com isso. Foi tudo o que ele disse quando terminei. Não houve pena em seus olhos, apenas compreensão e respeito. Nossa amizade evoluiu lentamente para algo mais. Nosso primeiro beijo aconteceu 3 meses depois, e mesmo assim, foi preciso mais tempo para que eu me sentisse confortável para jantar em sua casa. A primeira vez que ele cozinhou para mim foi uma experiência aterrorizante. Você pode ficar na cozinha enquanto preparo tudo. Ele ofereceu naturalmente, percebendo minha ansiedade sem que eu precisasse explicar. Na verdade, podemos cozinhar juntos, se preferir. Aceitei a oferta e juntos preparamos uma simples refeição portuguesa: bacalhau com batatas e azeite. Observei cada ingrediente, cada etapa do processo. Mesmo assim, quando chegou o momento de comer, hesitei. Miguel simplesmente trocou nossos pratos. Melhor assim? Aquele gesto simples, compreensivo, me fez chorar. Ele entendeu instintivamente, sem julgamento, o medo que eu carregava. Alguns meses depois, Miguel me apresentou à sua família durante um almoço de domingo. Sua mãe, Dona Fátima, me acolheu com caloroso abraço português e me guiou pela cozinha enquanto preparava pratos tradicionais. Falar sobre minha experiência com ela, uma senhora de 70 anos que mal conhecia inglês, foi surpreendentemente terapêutico. O mal existe em todo lugar, querida, ela disse em seu português lento para que eu pudesse entender. Mas também existe o bem. Não podemos deixar que um nos faça esquecer do outro. Em uma tarde de primavera, enquanto passávamos pelo miradouro de Santa Luzia, recebi uma ligação de Felipe.
Meu coração disparou. Ele raramente ligava, preferindo mensagens por e-mail. Ana, sua voz estava séria. Roberto está morto. O mundo pareceu congelar ao meu redor. Como? Briga na prisão. Ele aparentemente provocou um detento com conexões com uma facção criminosa. Foi esfaqueado no refeitório. Sentei-me em um banco próximo, as pernas de repente fracas demais para me sustentar. Miguel sentou-se ao meu lado em silêncio, segurando minha mão enquanto eu processava a notícia. Como você está se sentindo? Felipe perguntou após um longo silêncio. Eu... não sei, respondi honestamente. Aliviada? Triste? Nenhuma das opções parece adequada. É complicado, ele concordou. Queria que você soubesse pessoalmente, antes que alguém mais te contatasse. Após desligar, fiquei olhando para o rio Tejo por muito tempo. Miguel não me pressionou por explicações, apenas ficou ao meu lado, uma presença constante. Roberto está morto, finalmente disse. Foi morto na prisão. Miguel assentiu, apertando minha mão. O que você precisa agora? Pensei por um momento. Acho que preciso chorar. Não por ele, mas por tudo. Pelo casamento que pensei ter. Pelos anos perdidos. Pela pessoa que eu era antes de tudo isso. E chorei, ali mesmo, em um mirante em Lisboa, cercada por turistas tirando fotos da vista, abraçada por um homem que havia me mostrado que confiança ainda era possível. Chorei até me sentir vazia e, de alguma forma, mais leve. Nos dias que se seguiram, experimentei uma mistura confusa de emoções. A morte de Roberto significava que eu estava finalmente segura, mas também encerrava qualquer possibilidade de respostas ou resolução completa. Ele havia levado para o túmulo muitas das perguntas que eu ainda tinha. 2 semanas após a notícia, tomei uma decisão impulsiva. Preciso voltar ao Brasil, disse a Miguel enquanto jantávamos em meu apartamento. Por alguns dias, para o enterro. Ele pareceu surpreso. Tem certeza? Você não deve nada a ele. Não estou indo por ele. Estou indo por mim. Preciso ver com meus próprios olhos, confirmar que realmente acabou. Miguel entendeu e se ofereceu para vir comigo, mas recusei gentilmente. Esta era uma jornada que precisava fazer sozinha. Um último confronto simbólico com meu passado. Voltei ao Brasil na semana seguinte, hospedando-me na casa de Luciana, que havia se tornado uma amiga próxima. O enterro de Roberto foi uma cerimônia pequena e sombria. Apenas alguns parentes distantes, nenhum amigo verdadeiro. Paulo não apareceu. Fiquei à distância, observando o caixão descer à terra. Não senti triunfo, nem satisfação, nem mesmo raiva. Apenas uma estranha sensação de conclusão, como fechar um livro após terminar a última página de uma história perturbadora. Após a cerimônia, fui até o túmulo quando todos já haviam partido. Fiquei olhando para a lápide simples por vários minutos, pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos anos. Descanso em paz, murmurei finalmente. Não por você, mas por mim. Na volta para o carro, encontrei Paulo esperando, encostado em um cipreste. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde nosso último encontro. Você veio, ele disse, parecendo genuinamente surpreso. Precisava ver por mim mesma. Ele assentiu, compreendendo. Ana, sei que nunca poderei compensar o que fizemos a você. Mas quero que saiba que estou tentando mudar. Espero que consiga, Paulo. Respondi sinceramente. Todos merecemos a chance de nos redimirmos. Você é mais forte do que qualquer um de nós imaginava, ele disse, olhando para o túmulo do irmão à distância. Acho que foi isso que o enfureceu tanto no final. Não apenas ter falhado, mas ter subestimado você tão completamente. Havia uma verdade dolorosa naquela observação. Roberto nunca havia realmente me visto. A mulher real por trás da esposa que ele tentou destruir. Adeus, Paulo, disse, virando-me para partir. Espero que você encontre paz. Você já encontrou? Ele perguntou, uma pergunta honesta. Parei e refleti. Estou no caminho.
Voltei para Lisboa na semana seguinte, sentindo-me transformada. Não curada completamente. Algumas cicatrizes nunca desaparecem inteiramente, mas mais inteira do que havia estado em muito tempo. Na noite do meu retorno, Miguel preparou um jantar especial em seu apartamento. Quando ele colocou a taça de vinho tinto na minha frente, não a examinei com suspeita. Quando trouxe os pratos da cozinha, não fiquei tensa. Pequenas vitórias, mas significativas. A vida, ele brindou, erguendo sua taça. A confiança, respondi, tocando minha taça na dele. O caminho para a recuperação completa ainda seria longo, com recaídas ocasionais e dias difíceis. Mas pela primeira vez, desde que ouvi Roberto planejando minha morte atrás daquela porta, senti que o futuro não era apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade tangível que eu estava ativamente construindo. O veneno havia saído do meu corpo e, gradualmente, estava deixando também minha alma. 3 anos se passaram desde aquele dia no cemitério. Lisboa tornou-se verdadeiramente meu lar, não apenas um refúgio. O relacionamento com Miguel evoluiu naturalmente, sem pressões ou expectativas, apenas 2 adultos aprendendo a construir algo sólido, baseado em respeito e compreensão mútua. Compramos um pequeno apartamento juntos em Príncipe Real, com uma varanda florida onde tomávamos café todas as manhãs. Uma rotina que, ironicamente, lembrava os primeiros dias com Roberto, mas agora ressignificada com novas memórias, novos sentimentos. Minha carreira também floresceu. De gerente de contabilidade, passei a diretora financeira da empresa, supervisionando operações em Portugal e Espanha. O trabalho era desafiador e gratificante, me dando um senso de propósito e realização que havia perdido durante os meses sombrios do envenenamento. As cicatrizes físicas haviam desaparecido quase por completo. Apenas um médico muito atento notaria os pequenos sinais de danos permanentes ao meu sistema nervoso. Um leve tremor ocasional nas mãos quando estava cansada, uma sensibilidade aumentada a certos medicamentos. As cicatrizes emocionais estavam menos visíveis, mas igualmente permanentes. Ainda havia dias em que a desconfiança voltava como uma onda. Dias em que verificava obsessivamente a comida, em que sonhava com xícaras de café envenenadas, em que o pânico me dominava sem aviso. Miguel aprendeu a reconhecer esses momentos e me dar o espaço ou o apoio que eu precisava, sem jamais fazer eu me sentir quebrada ou danificada por eles. Em uma tarde de outono, recebi um e-mail inesperado de Luciana. O assunto era simples. Achei que você gostaria de saber. O conteúdo era uma reportagem sobre Paulo, o irmão de Roberto. Ele havia fundado uma organização sem fins lucrativos, dedicada à conscientização e combate ao abuso doméstico, especialmente casos envolvendo envenenamento e outras formas de violência menos óbvias. Ele frequentemente compartilha sua história como cúmplice e o que o levou a esse caminho. Luciana escreveu. Seu nome nunca é mencionado, mas sua história inspirou muitas mulheres a reconhecerem sinais de abuso em seus próprios relacionamentos. Fiquei olhando para a tela por muito tempo, sentimentos contraditórios lutando dentro de mim. Paulo havia sido cúmplice no plano para me matar, mas também havia sido quem me alertou sobre o segundo plano de Roberto. Era possível que as pessoas mudassem tão fundamentalmente? Que o remorso genuíno pudesse levar à transformação real? Decidi acreditar que sim. Não por Paulo, mas por mim mesma. Porque se eu não acreditasse na possibilidade de redenção e mudança, como poderia acreditar na minha própria transformação? Respondi ao e-mail com uma mensagem curta. Obrigada por compartilhar, Luciana. Espero sinceramente que ele esteja encontrando o seu caminho. Na semana seguinte, tomei uma decisão que vinha considerando por meses. Comecei a escrever um livro sobre minha experiência. Não um relato sensacionalista de uma vítima, mas um guia prático para reconhecer os sinais sutis de abuso e manipulação que tantas vezes passam despercebidos. O processo de escrever foi terapêutico e doloroso ao mesmo tempo.
reviver cada momento, analisar os padrões, identificar os pontos de virada onde poderia ter percebido o que estava acontecendo. Mas também foi libertador, transformar minha dor em algo que poderia ajudar outras pessoas. Veneno Invisível: Como reconhecer o abuso antes que seja tarde, foi publicado no ano seguinte, primeiro em Portugal e depois traduzido para várias línguas, incluindo o português do Brasil. O livro tratava não apenas do meu caso específico de envenenamento, mas dos diversos venenos emocionais e psicológicos presentes em relacionamentos abusivos. Para minha surpresa, o livro ganhou atenção significativa. Fui convidada para programas de televisão, palestras e eventos sobre violência doméstica. Cada vez que contava minha história, sentia o veneno perdendo um pouco mais de seu poder sobre mim. Em uma dessas palestras, em um congresso sobre violência doméstica em Barcelona, tive um encontro inesperado. Paulo estava lá, como palestrante em outra sessão. Nossos olhares se cruzaram no saguão principal, e após um momento de hesitação, ele se aproximou. Ana, disse simplesmente, seu livro é extraordinário. Obrigada, respondi, observando-o cuidadosamente. Ele parecia diferente. Não apenas mais velho, mas de alguma forma mais leve, como se também tivesse deixado um peso para trás. Eu queria te dizer pessoalmente o quanto lamento. Sei que palavras são insuficientes, mas estou tentando compensar de alguma forma. Vi o trabalho que você tem feito, respondi. Está ajudando muitas pessoas. Houve um silêncio constrangedor, anos de histórias não contadas e perguntas não respondidas pairando entre nós. Eu sempre quis perguntar, finalmente disse. Quando você decidiu me avisar sobre os planos de Roberto da prisão, foi realmente arrependimento ou apenas medo de ser implicado se ele fosse bem-sucedido? Paulo olhou para o chão, depois diretamente nos meus olhos. No início foi medo. Eu estava na condicional, sabia que seria o primeiro suspeito. Mas depois que vi você, falei com você, percebi completamente a dimensão do que tínhamos feito. Assenti, apreciando sua honestidade. Posso fazer uma pergunta? Ele perguntou hesitante. Acenei positivamente. Você alguma vez me perdoou? A pergunta pairou no ar entre nós. Não era algo que eu havia considerado diretamente. Perdão é complicado, respondi lentamente. Não é um momento único, mas um processo. Estou em paz com o que aconteceu e reconheço que você está tentando fazer o certo agora. Talvez isso seja o mais próximo do perdão que consigo chegar. Ele assentiu, aceitando minha resposta. É mais do que mereço. Nos despedimos cordialmente, não como amigos, mas como duas pessoas que compartilhavam uma história dolorosa e que estavam, cada uma à sua maneira, tentando transformá-la em algo construtivo. De volta a Lisboa, compartilhei o encontro com Miguel enquanto caminhávamos pela margem do Tejo. Como você se sentiu vendo-o? Ele perguntou. Estranhamente em paz, respondi. Como se um círculo tivesse se fechado. Miguel sorriu, apertando minha mão. Você é incrível, sabia? A maioria das pessoas seria consumida pelo ódio depois do que passou. O ódio é outro tipo de veneno, respondi. E já tive veneno suficiente para uma vida inteira. Alguns meses depois, recebi um convite inesperado. Uma universidade no Rio de Janeiro queria que eu ministrasse um curso curto sobre reconhecimento e prevenção de abuso doméstico. Era uma oportunidade de voltar ao Brasil, não como uma vítima fugindo, mas como uma especialista compartilhando conhecimento. A decisão não foi fácil. O Brasil ainda carregava muitas memórias dolorosas, mas percebi que era precisamente por isso que precisava aceitar. Era uma chance de reescrever minha relação com meu país de origem. Vou com você, se quiser, Miguel ofereceu. Aceitei seu apoio e juntos voltamos ao Brasil por um mês. O curso foi um sucesso, atraindo estudantes de psicologia, assistência social e direito. Entre eles, notei uma jovem que sempre fazia perguntas perspicazes e permanecia após a aula para discussões adicionais. No último dia, ela se aproximou com um livro meu para autografar.
Minha tia passou por algo semelhante. Ela disse enquanto eu assinava. Não tão extremo, mas o mesmo padrão de manipulação e controle. Seu livro ajudou ela a perceber o que estava acontecendo e sair antes que fosse tarde demais. Aquelas palavras significaram mais para mim do que todos os elogios de críticos ou números de vendas. Uma vida transformada, talvez salva, por eu ter encontrado coragem de compartilhar minha história. Na noite antes de voltarmos para Portugal, Miguel e eu jantamos em um restaurante à beira-mar em Copacabana. Enquanto observávamos as ondas quebrando na praia, ele segurou minha mão por cima da mesa. Ana, esses anos com você me ensinaram tanto sobre força e resiliência, ele disse. Sobre como é possível reconstruir a confiança mesmo depois das piores traições. Sorri, sentindo lágrimas se formarem nos cantos dos meus olhos. Você tornou isso possível. Sua paciência, sua compreensão. Não, ele interrompeu gentilmente. Você já tinha essa força dentro de você. Desde o momento em que decidiu lutar em vez de se render, quando descobriu o que Roberto estava fazendo. Ele fez uma pausa, retirando uma pequena caixa do bolso. Eu sei que você tem razões para ser cautelosa com o casamento e entenderia completamente se não quisesse formalizar nada. Mas quero que saiba que, se algum dia quiser, estou aqui. Abriu a caixa revelando um anel simples mas elegante, com uma única pedra azul. Não é um diamante, ele explicou com um sorriso. Sei como você se sente sobre tradições que simbolizam posse. É uma água marinha, a cor do mar que nos conecta, Brasil e Portugal. As lágrimas agora escorriam livremente pelo meu rosto. O simbolismo não passou despercebido. Um anel que representava conexão e respeito, não posse e controle. Sim, respondi simplesmente. Sim, para construir uma vida juntos, com ou sem papéis. Naquela noite, deitada nos braços de Miguel em nosso quarto de hotel, refleti sobre a longa jornada desde aquele momento devastador há quase 5 anos, quando ouvi meu então marido confessando seu plano para me matar. O caminho desde então havia sido tortuoso e doloroso, mas também transformador. A traição de Roberto havia quase me matado, mas também me libertado para construir uma vida mais autêntica e significativa. O veneno que ele escolheu para me matar havia sido lento e insidioso, projetado para parecer uma doença natural. Mas o verdadeiro veneno havia sido mais sutil, a manipulação emocional, a erosão gradual da minha autonomia, o isolamento cuidadosamente orquestrado. Miguel se moveu ao meu lado, murmurando algo em seu sono. Beijei sua testa gentilmente, grata por este homem que havia me mostrado que amor verdadeiro não controla, não manipula, não envenena, apenas nutre e fortalece. Na manhã seguinte, nossa última no Brasil, acordei antes do amanhecer e caminhei até a praia. Sentei-me na areia, observando o horizonte começar a clarear. Tirei do bolso um pequeno frasco de vidro que havia trazido comigo. Um dos frascos onde havia guardado amostras do café envenenado, anos atrás. Havia mantido como um lembrete do que sobrevivi. Enquanto o sol surgia no horizonte, abri o frasco vazio e deixei a brisa marinha entrar nele. Depois fechei-o novamente e caminhei até a água. Com um movimento deliberado, arremessei o frasco o mais longe que pude no oceano, vendo-o desaparecer nas ondas. Simbolismos são importantes. Aquele frasco que uma vez conteve veneno, agora continha apenas ar fresco e possibilidades. Como eu. Voltei para o hotel, onde Miguel ainda dormia. Deslizei ao seu lado na cama, sentindo seu braço me envolver automaticamente. Segura. Em paz. Livre. O veneno havia falhado. Eu havia sobrevivido. Mais do que isso, havia encontrado uma força que nem sabia possuir. A força de reconstruir. De confiar novamente, de transformar trauma em propósito. Roberto havia tentado me silenciar para sempre. Em vez disso, havia me dado uma voz que agora alcançava milhares de pessoas, ajudando outras a reconhecerem os sinais que eu não vi até que fosse quase tarde demais.
Esta não era a vida que imaginei quando disse sim a Roberto há tantos anos. Era melhor, mais autêntica, mais minha. O veneno não venceu. Eu venci. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.